dia! É uma grande alegria quebrar um pouquinho do distanciamento e do isolamento a que nós todos estamos submetidos nesse momento para estar aqui, participando de um convívio sem convivência. Há um sentido curioso, nessa sensação. Estamos juntos? Sim, estamos. Mas sem, contudo, podermos fisicamente nos tocar, efetivamente nos ver, sentir os perfumes, perceber a tridimensionalidade da criação. Por que então nos alegramos de estar juntos nesse tempo, no ambiente virtual? O que nos une aqui? Uma das dificuldades mais concretas que nós estamos experimentando é a poda, por assim dizer, da nossa liberdade. Sim, não podemos decidir se vamos ou ficamos, se saímos ou entramos. Não podemos, talvez, estar com aquelas pessoas que amamos mais, os nossos pais, os nossos avós, filhos, netos, os nossos amigos. No entanto, algo nos une. Algo nos faz aliviar essa solidão numa presença silenciosa, mas eloquente. Somos todos pessoas humanas. Somos unidades de corpo e alma. Há em nós dimensões que necessitam de uma ordenação e integração para que encontremos a verdadeira felicidade. Crescer, amadurecer, é isso. É esse processo gradual de perceber que há um todo em nós, que há uma integralidade que dá sentido à nossa existência. Olhamos para uma criança, e eu tenho 6 delas, quer dizer, uma já não é mais criança. Vamos perceber ali, na criança, um poço de vitalidade, um acúmulo quase inesgotável de energia, gasta de modo explosivo e espontâneo, muito intenso. Tudo numa criança é vigor, é intensidade, é espontaneidade. Mas é uma espontaneidade desmedida, desorientada. A criança não fala apenas quando é oportuno. Ela não come aquilo que sabe ser saudável. Não se preocupa se outra criança ou um adulto está feliz ou satisfeito. A criança vive num nível estético da existência, ao sabor da sensação, da emoção, da suscetibilidade. Tudo se origina em mim, no meu gosto. A criança vive uma vida dependente do externo, de impulsos e estimulações exteriores, e precisa de orientação dada por outro, pelos pais, pelos educadores. A criança vive ensimesmada, por assim dizer, fixando-se no seu próprio eu. Através do processo de amadurecimento, de educação, a criança vai crescendo e deve começar a deixar esse nível existencial. Já jovem, pode alcançar o nível ético que lhe é ensinado, que ela aprende. Isto é o que a educação deve promover. Essa passagem do nível estético para o nível ético. No nível ético, já não é o meu gosto ou o meu interesse que prevalece e determina o que fazer, mas a identidade, o sentido de vida buscado. Surge um autorresponsabilizar-se não somente por si mesmo, mas por tudo. Há uma mudança no foco. Aqui a gente está com foco. Eu nem sei direito para onde que eu tenho que olhar, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Já não é mais o foco centrado em si mesmo. É antes se percebe inserida numa comunidade. E por isso se responsabiliza por tudo, tem senso do dever. O jovem cresce em liberdade, não mais dependendo do que outro diz, mas se abrindo ao outro, transcendendo-se. A vitalidade e a espontaneidade aqui são orientadas pela inteligência, pela força do querer o bem e do querer bem. No nível ético, o ser humano sabe o que quer o que sabe e sabe dar comando a si mesmo.
O problema está, e nós estamos vendo muito isso nesses dias tão estranhos que estamos vivendo, o problema está quando a criança cresce, mas o adulto em que se transforma não amadurece. Não sai desse nível estético, de uma existência vazia de significado, em que a pessoa não sai de si mesma, não percebe o outro, ficando centrada no seu eu, no seu mundinho, à espera do último post que diga o que e como pensar e agir. Para se desenvolver e chegar a um nível ético, o ser humano deve viver uma dinâmica de assumir-se a si mesmo frente ao outro. Isso só é possível, esse amadurecimento só é possível no encontro de um eu com outro eu, em que se percebem já não mais fechados em si mesmos, com as suas limitações, mas abertos à grandeza da experiência de ser filhos de um mesmo pai, herdeiros de um mesmo destino. Não se trata de viver junto, num contato marginal, mas no encontro, na interpenetração das vivências mútuas na realidade de cada um, com a troca de forças e fraquezas, com o deixar-se entender e ajudar, para assim, entendendo e ajudando, crescer. É aqui que podemos tocar o que nos une, ainda que estejamos tão distantes. Fomos feitos filhos no Filho. Deus, que é o amor, assume a nossa natureza humana. Ele vem para penetrar a nossa existência, para tocar a nossa vida, a fim de podermos tocar a sua. Na interpenetração da vida de Deus e em Deus, é que aprendemos o significado real do amor. C.S. Lewis fala, ao tratar do tema, no seu livro Os Quatro Amores, em amor-doação e amor-necessidade. Daquele amor que leva um homem a trabalhar, planejar e economizar pelo bem-estar futuro de sua família, do qual não vai saber ou desfrutar em vida. E do amor que leva a criança sozinha e amedrontada a correr para os braços da mãe. O amor, com letra maiúscula, é doação. Deus é entrega, é dom de si. A Ele nos assemelhamos quando nos abrimos ao outro, às suas necessidades. Mas dele nos aproximamos quando nos lançamos em seus braços como uma criança. É aí que em nós brilha o rosto de Cristo, a santidade. Necessitamos de amor. Precisamos nos sentir amados para poder amar. É preciso aprender a amar, viver o amor necessidade e o amor doação. Por isso, como nos diz São João, amamos porque Deus nos amou primeiro. E nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Isso se encontra na primeira carta de São João, no capítulo 4. Numa meditação sobre a doação, o dar-se, o amor-doação, São João Paulo II nos diz que o mundo, este mundo em que vivemos, o mundo humano, é o cenário de uma constante troca de presentes, presentes dados e recebidos de maneiras diversas. As pessoas não vivem apenas lado a lado umas das outras, mas também em múltiplos relacionamentos. Elas vivem umas para as outras, relacionando-se. São irmãos e irmãs, esposas, maridos, amigos, professores, alunos. Parece não haver nada de extraordinário nisso. É apenas um padrão normal da vida. Mas em certos lugares, esse padrão se intensifica. E é aí, nesse ponto de intensificação, que este presente de uma pessoa para outra se torna mais real. São João Paulo II chama a atenção especificamente para o fato de que Deus nos dá pessoas
como presentes. Talvez Deus queira dar esta pessoa a você. Foi o que um dia o seu diretor espiritual lhe disse. Todo o panorama da nossa vida ganha um novo contorno, mais intenso e brilhante, quando encontramos e acolhemos as pessoas assim, como presentes que Deus nos dá. É esse o traço característico do amor de Deus, a doação. Deus nos dá aqueles que conosco cruzam, que tocam nossa vida, que penetram nossa existência. Somos presentes de Deus, que nos deu seu Filho, como o maior de todos os presentes. Deus me deu você. Deus me deu essa pessoa. Temos claramente essa sensação intuitiva muitas vezes. Quando nos relacionamos com alguém que nos acolhe, que se preocupa conosco, que realmente se alegra ou sofre conosco, que é nosso amigo de verdade. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é, como nos diz o livro do Eclesiástico, no capítulo 6. É um bem, um tesouro, porque nos é dado por Deus. O acolhimento do outro é o abrir-se, o transcender-se necessário para o amadurecimento do ser humano, para a passagem daquele nível estético, fechado em si, ao ético, realizado no tu. A pessoa humana, feita à imagem e semelhança de Deus, tem em si uma especial densidade, que só se completa através de uma sincera e desinteressada doação de si. Há, portanto, uma profunda conexão entre ser para si mesmo e ser para os outros. Pois apenas quem tem domínio sobre si, quem é capaz de orientar a sua espontaneidade e vitalidade, é que sabe o que quer e quer o que sabe. Só quem sabe o que quer e quer o que sabe pode se tornar um sincero presente para os outros, pois pode se doar livremente. Quando pensamos, esta pessoa é um presente de Deus para mim, devemos pensar que Deus quis confiá-la a mim. O que significa dizer que Deus acredita em mim, confia que eu seja capaz de receber esse presente, confia que eu seja capaz de abraçá-lo com o meu coração, que eu seja capaz de responder a isso com a doação de mim mesma. Assim, Deus imprime na humanidade o mistério da comunhão, que é a essência da sua vida interior. Somos atraídos para o mistério de Deus pelo fato de que a nossa liberdade está submetida à lei do amor, e o amor cria comunhão interpessoal. A amizade, nos diz Dom Fernando Ocares, que é o prelado do Opus Dei, é uma realidade humana de grande riqueza, uma forma de amor recíproco entre duas pessoas que se edifica sobre o conhecimento mútuo e a comunicação. É um tipo de amor que se dá em duas direções, que deseja todo o bem para outra pessoa, um amor que gera união e felicidade. Mas para que surja de fato união e felicidade, é preciso que olhemos as pessoas como o que realmente são, filhas de Deus. Acolher a pessoa, o amigo, como o dom do amor de Deus pressupõe uma visão assim. Não podemos permitir que uma pessoa se torne objeto de uso de outra. Instrumentalizar as relações humanas é fazer isso, mesmo que seja com finalidades nobres. Pensar em ser amigo de alguém para fazer isso ou aquilo é desprezar o presente que Deus nos dá. Quem faz isso destrói em si a capacidade de ser um presente e, por conseguinte, destrói a capacidade de compreender quem realmente é, sucumbindo à tentação de viver sempre para possuir mais e mais prazeres, mais experiências, mais sensações, mais histórias edificantes, mais riquezas. A vida se torna um cálculo, reduzido a números. Números de conhecidos, números de apostolados, números de seguidores, números de curtidas e likes,
números de conquistas, de sucessos, de fracassos. Ficamos no nível estético, presos a uma expectativa externa de resultados quantificáveis, sem vislumbrar a grandeza do ser efetivamente humanos. É preciso deixar que Deus nos transforme. A redenção que acabamos de celebrar no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo é o ajuste da grande dívida em que a humanidade caiu por causa do pecado. Mas é também, e talvez principalmente, uma redoação ao homem e a toda a criação, da bondade e da beleza que haviam sido originalmente dados no mistério da criação. Quando Deus cria o mundo, né? Na redenção, tudo se torna novo. São João Paulo II nos diz que ao homem é dada de volta a sua humanidade, de modo todo novo no mistério pascal, através de Cristo crucificado e ressuscitado. O ser humano recebe de novo a sua capacidade de dar-se a outro, a sua capacidade de estar em comunhão mútua, o que lança uma nova luz às palavras: Deus deu você para mim. Deus dá uma pessoa a outra de uma nova maneira através de Cristo, em quem o valor total da pessoa humana, o valor que originalmente tinha, que recebeu no mistério da criação, é manifestado e se torna presente novamente. Cada pessoa é única e um fim em si mesma, com um valor intrínseco inestimável que recebe de Deus Pai como um filho. Por isso, em Cristo surge uma nova ordem de relacionamentos interpessoais. Nela, a pessoa humana revela a sua semelhança a Deus e só se encontra inteiramente ao abrir-se para os outros, ao doar-se sinceramente. No mistério da redenção, por isso, se dá o abrir dos olhos humanos, por assim dizer, a toda a ordem do mundo que se funda na doação sincera e desinteressada. A redenção afirma a sacralidade de toda a criação. Por isso, todos devemos ser guardiões, protetores dessa sacralidade, especialmente cuidando da santidade e da dignidade de cada homem e de cada mulher. É essa a chave da verdadeira amizade, do acolhimento generoso, da resposta positiva e alegre, a confiança que Deus deposita ao nos oferecer esses presentes, cada pessoa que somos chamados a amar. Como nos lembra ainda Dom Fernando Ocáris, necessitamos limpar o nosso olhar de qualquer preconceito, aprender a descobrir o que há de bom em cada pessoa e desistir do desejo de fazê-la à nossa imagem. Para que um amigo receba o nosso carinho, ele não precisa cumprir certas condições. Como cristãos, nós vemos cada pessoa, em primeiro lugar, como uma criatura amada por Deus. Precisamos olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Precisamos ver em cada pessoa que Deus nos dá um filho seu. Ao criar as almas, Deus não se repete. Cada qual é como é, e é preciso tratar a cada um conforme Deus o fez e conforme Deus o conduz, como ensinava São José Maria Escrivá. Receber o presente respeitando a liberdade de cada pessoa, que é o traço que nos assemelha ao próprio Deus. Descobrimos quem realmente nós somos no contato com o outro, no tocar a vida do outro e se deixar tocar, na troca de experiências em que aprendemos uns com os outros. Os amigos compartilham as alegrias, os sonhos, os projetos e também as tristezas. Um amigo fiel é um tesouro, porque na amizade verdadeira, que se funda nesta entrega mútua em Deus e por Ele, saímos de nós mesmos para ir ao encontro do outro, para nele encontrar o outro, Deus, que a tudo dá sentido. Na amizade sincera, não temos reservas nem medos, há confiança, há amor, há verdade. Há a disposição de ser e estar para o outro, a fim de crescer no amor.
Como dizia o beato Dom Álvaro de Portillo, filiação e amizade são duas realidades inseparáveis para quem ama a Deus. Como filhos de Deus, já não somos apenas filhos de um pai comum, mas estamos unidos no seu amor, envoltos na sua ternura, que transborda para os nossos relacionamentos interpessoais, gerando verdadeira e profunda comunhão. A fraternidade, de uma simples relação baseada na filiação comum, transforma-se em amizade pelo carinho entre irmãos, com tudo o que comporta de interesse mútuo, compreensão, comunicação, serviço atencioso e delicado, ajuda material, como nos diz o Fernando Kaisa. Nessa dinâmica de entrega e acolhimento do outro como um presente de Deus, a pessoa humana encontra o ápice da sua dignidade. O amor, no seu sentido real e íntegro, distingue assim o ser humano. Abrindo-se ao outro, doando-se inteiro ao próximo, chegamos à abertura generosa à transcendência, ponto culminante da dignidade humana, que se origina no Pai, pela dignidade ontológica de sermos filhos seus, e a Ele conduz, pela dignidade axiológica, que nos chama a desenvolver em plenitude todas as nossas capacidades, dons e possibilidades, tudo o que há em cada ser humano. Na abertura a Deus, retornamos à nossa natureza original e podemos dar testemunho do amor pela doação total de nossa vida em favor das pessoas que Deus nos dá como presentes. É assim que nos vamos identificando com Cristo, que nos ensinou que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Como disse o Papa Bento XVI na sua encíclica Deus Caritas Est, o amor compreende a totalidade da existência em toda a sua dimensão. O amor visa a eternidade. Sim, o amor é êxtase. Êxtase não no sentido de um instante de inebriamento, mas como caminho, como êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no dom de si. E precisamente dessa forma, para o reencontro de si mesmo, mais ainda, para a descoberta de Deus. Assim descreve Jesus seu caminho pessoal, que o conduz por meio da cruz à ressurreição. O caminho do grão que cai na terra, morre e assim dá muito fruto. Partindo do centro de seu sacrifício pessoal e do amor que aí alcança sua plenitude, Jesus, com tais palavras, descreve também a essência do amor e da existência humana em geral. A essência da nossa realização plena como filhos de Deus está em amar e ser amados. Dou a você esta pessoa. Eis a missão que dá sentido a toda a nossa peregrinação por esta terra. Nossa felicidade depende de respondermos à altura da confiança que em nós Deus deposita, compreendendo que Ele nos amou primeiro para podermos amar, uma vez que, como continua o Papa Bento XVI, quem quer dar amor deve ele mesmo recebê-lo em dom. Certamente o homem, para tornar-se uma fonte de onde correm rios de água viva, certamente o homem pode tornar-se uma fonte de onde correm rios de água viva, mas para tornar-se semelhante fonte, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária, que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus. Ao receber como um presente de Deus aqueles que de nós se aproximam, nós vamos pouco a pouco mergulhando mais profundamente no mistério do coração de Cristo. É no sagrado coração de Cristo que nos encontramos verdadeiramente. Escondidos aí, despojamo-nos das nossas falsidades e podemos nos oferecer ao outro como dons sinceros de amor. Em Virtudes Enlouquecidas, a serva de Deus Madeleine Delbrel nos faz, de modo poético, um alerta para o verdadeiro sentido da existência cristã. Diz ela assim: explicaram-nos muito bem. Tudo o que temos de fazer na terra é amar a Deus. E para que não ficássemos indecisos, sem saber como começar, Jesus nos disse que o único jeito, a receita única, o caminho único,
era o de nos amarmos uns aos outros. Esta caridade, também teologal, porque nos une inseparavelmente a Ele, é a única porta, o único sólio, a única entrada para o amor de Deus. Confinam com essa porta todos os caminhos, que são as virtudes. No fundo, todas só existem para nos conduzir mais depressa, mais alegremente, com mais segurança até lá. Uma virtude que não se encaminhe para lá é uma virtude que enlouqueceu. Em volta à montanha de Deus, a culminância do amor de Deus, ela a contornará em vão, sem poder escalar as muralhas lisas e altas. O único ponto vulnerável, a única brecha, a única abertura, é o amor dos pobres seres a nós semelhantes, tão pouco amáveis, porque semelhantes demais à nossa própria mediocridade. E poderá talvez nos divertir chegarmos a uma sensacional humildade, ou a uma pobreza invencível, ou imperturbável obediência, ou a uma indesregrável pureza. Poderá talvez nos divertir, mas, se esta humildade, pobreza, pureza, obediência não nos levarem a encontrar a bondade, se os de nossa casa, de nossa rua, de nossa cidade, sentem ainda a mesma fome e o mesmo frio, se estão tristes e tenebrosos e se encontram sempre sozinhos, seremos talvez heróis, mas não seremos dos que amam a Deus. As virtudes são como as virgens prudentes que de lâmpada na mão ficam encolhidas junto à única porta, a porta que é a da dileção, da solicitude fraterna, a única porta que se abre às núpcias de Deus com seus amigos. A amizade é dom do amor. É o presente de Deus para cada um de nós. Para bem compreender e viver essa verdade, como nos lembra, por fim, Dietrich von Hildebrand, não apenas nosso intelecto deveria ser iluminado por Cristo. Não apenas a nossa vontade deveria ser dirigida a Deus em Cristo e por Cristo, mas também os nossos corações, que têm uma missão insubstituível na vida humana. Também os nossos corações deveriam ser transformados por Cristo, como diz a oração. Faz, Senhor, o nosso coração semelhante ao teu. Que a gente possa, ainda que distantes, compreender que a amizade é esse dom do amor de Deus, que cada um de nós é esse presente, um na vida do outro. Que nós possamos compreender que é no coração de Cristo que nós nos encontramos hoje, que ainda que cada um de nós esteja confinado na sua casa, que ainda que cada um de nós não possa ver, sentir, abraçar, ouvir, cheirar verdadeiramente um o outro, o amor nos une. O amor verdadeiramente humano e divino nos une. E o nosso encontro é sempre no profundo do nosso coração, onde habita o amor de Deus. Que a gente possa viver ainda não sei quantos dias, quanto tempo, nessas circunstâncias de isolamento, lembrando que os amigos são essas estrelas que Deus coloca na nossa vida para nos apontar para Ele, para nos apontar para o céu, para nos fazer olhar para o céu, sentindo a grandeza da sua ternura, sentindo o seu carinho, percebendo a sua presença silenciosa, mas eloquente, que nos faz todos, hoje, estarmos aqui, convivendo, apesar de distantes. Muito obrigada.